Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas à aula de História, eu, professor Paulo Brito, e vamos discutir o Iluminismo, né? Vamos aí às ideias de Montesquieu, vamos dar uma olhada nas ideias desses filósofos iluministas que influenciaram o movimento no século XVII, no século XVIII e que continuam influenciando, né, aspectos da vida econômica, social, política nos dias de hoje, né? O Iluminismo, esse movimento tão importante que ocorreu na Europa e influenciou movimentos na Europa como a Revolução Francesa, movimentos na América como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a independência dos Estados Unidos e que ainda hoje se faz presente, né? Como, por exemplo, com a tripartição dos poderes. Olha aqui o nosso objetivo, né? Compreender a proposta de tripartição dos poderes inspiradas nas ideias de Montesquieu, do Barão de Montesquieu, objetivo da aula de hoje, né? Então aqui, ó, você sabe qual o significado, né, da palavra conhecer? Né? Você lembra qual a relação entre conhecimento e iluminismo? O que a palavra conhecer significa para você, né? Então aqui, ó, segundo o dicionário, conhecer significa perceber e incorporar algo à memória, né? Tornar ou ter consciência de algo. Qual a relação aí com o iluminismo, né? O iluminismo se caracterizou pela dedicação em levar o conhecimento, quer seja como crítica, né, como guia, a todos os campos da experiência humana. Então, quando a gente fala do fazer ciência, de usar a razão, não é só no campo da ciência especificamente, né? Mas é a razão na política, é a razão na economia, é a razão na sociedade. Então, é nesse sentido que o Renascimento, o Iluminismo, desculpe, né? Não o Renascimento, o Iluminismo, ele é esse movimento amplo, né? Que ele vai trazer a razão, a racionalidade, lançar luz sobre as trevas em vários aspectos da vida, né, da ciência, da política, da economia, da religião, questionando os valores, né, desse homem moderno, dessa sociedade moderna, lançando as bases aí da sociedade contemporânea. O iluminismo tinha o objetivo de difundir, portanto, o conhecimento, né, levando luz da razão às trevas da ignorância, essa ideia, né? O imperador Dom Pedro I, né, fez a independência do Brasil no ano de 1822, permanece aqui até o ano de 1831, período conhecido como Primeiro Reinado. Ele vai, né, declarar a independência do Brasil e ele não vai aceitar uma constituição que limitasse o seu poder, né? A primeira Constituição do Brasil, a proposta dela é que houvesse uma limitação do poder do imperador, né? Inspirada nos ideais iluministas, e Dom Pedro I vai falar, olha, não, né, o poder não vai ser limitado. Você já parou para pensar, né, que por isso a nossa primeira Constituição aqui do Brasil nasceu de debates e fortes discussões e mesmo assim teve influência iluminista, né? A ideia de limitar o poder do rei era uma ideia iluminista, embora Dom Pedro não aceite nessa ideia de limitação do poder real, né? Ele vai dissolver a Assembleia Constituinte, vai impor uma Constituição que garantia a ele plenos poderes, mas os ideais iluministas estavam aqui no Brasil no século XIX, durante a nossa independência, né? E aí na construção do Estado brasileiro pós-independência. Então aqui para a gente pensar um pouquinho. Estudar as ideias dos filósofos iluministas é compreender que elas ainda estão presentes no nosso cotidiano. Então o que foi pensado no século XVII, o que foi pensado no século XVIII, essas ideias, elas ainda estão presentes nos dias de hoje, né? O liberalismo econômico, o liberalismo político, alguns preceitos da educação, como, por exemplo, a tripartição dos poderes, né? Segundo a Constituição Federal, né? Nossa Constituição de 1988, o Brasil segue a tripartição dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, para evitar, assim, a concentração dos poderes, né, a concentração do poder. Essa ideia, né, defendida por Montesquieu, essa ideia da tripartição dos poderes, defendida por Montesquieu no século XVIII e que se faz presente nas principais democracias mundiais, a tripartição dos poderes, né? Aqui a Praça dos Três Poderes, em Brasília, foto de 2015, né? Onde se concentra o poder executivo, legislativo e judiciário, né?
Então aqui Montesquieu, esse jurista francês, né, o Barão de Montesquieu, ele vai escrever uma obra muito importante chamada O Espírito das Leis, né, em que ele vai defender o quê? Ele vai defender a ideia de que quando as pessoas têm poder, tendem a abusar desse poder, né? Existe aí até um dito popular que é conhecer alguém dê poder a essa pessoa, né? Então Montesquieu dizia que as pessoas, quando têm poder, tendem a abusar desse poder. Então, o que era preciso? Né? Evitar esses abusos do poder e evitar que ele se concentrasse nas mãos de uma única pessoa, como era, por exemplo, o regime absolutista monárquico, né? Ou de uma única pessoa ou de um único grupo. Então Montesquieu vai defender que esse poder ele não pode estar com uma única pessoa, porque essa pessoa tende a abusar desse poder. Então aqui, inspirado nas ideias de Montesquieu, os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes em três, né? Inspirados aí nessa ideia do Montesquieu de que o poder não poderia ficar nas mãos de uma única pessoa, os estadunidenses, né, Hamilton e Madison, vai propor a tripartição dos poderes em executivo para administrar o país e executar as leis, o legislativo para elaborar e aprovar as leis e o judiciário, né, para fiscalizar o cumprimento das leis e julgar os conflitos. Então essa relação dos três poderes ocupados, né, por pessoas diferentes, obviamente, são poderes independentes, porém se relacionam entre si. O poder executivo, executar, administrar um país, o poder legislativo, né, que é onde as leis devem ser propostas, formuladas e aprovadas, e o judiciário, né, que vai aí fiscalizar o cumprimento da lei, e quando há conflitos na execução da lei, o judiciário que faz, então, julga esses conflitos com a lei. Aqui eu trago para vocês essa divisão dos poderes, né, nesse organograma. Quem é o poder executivo? Né? O presidente, ministérios, agências governamentais, o poder do governador do estado, prefeito dos municípios, esses fazem parte do poder executivo. Poder judiciário, Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, né? Os tribunais regionais, os juizados, e a responsabilidade de interpretar as leis. Poder legislativo, Câmara de Deputados, Senado, né? Na esfera estadual, a Câmara de Deputados estaduais, na esfera municipal, a Câmara de Vereadores, responsabilidade, criar leis. Então vejam que nós temos relações entre esses poderes, entre o poder executivo e o judiciário, entre o judiciário e o legislativo, entre o legislativo e o executivo. Esses poderes eles são independentes e eles se relacionam entre si. Tá? Então, por exemplo, o presidente indica juízes para a Suprema Corte, concede indultos. O Poder Judiciário pode declarar atos presidenciais inconstitucionais. Então vejam que é uma relação harmônica entre os três poderes no Brasil, né? Então o presidente pode vetar leis feitas pelo Congresso, porém o Congresso pode votar impeachment do presidente, pode derrubar vetos presidenciais após votação com maioria. Então esses poderes se relacionam para evitar que fiquem concentrados nas mãos de uma única pessoa, né? Para que a gente tenha aí um governo absolutista, uma ditadura, e eles são independentes, porém se relacionam entre si. Essa é a estrutura da tripartição dos poderes no Brasil. Pessoal, aqui uma atividade para a gente pensar, né? Vamos ler o enunciado. Inspirados nas ideias de Montesquieu, como os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison, formularam a teoria da divisão dos poderes. Como que eles formulam essa teoria inspirados nas ideias de Montesquieu? Vamos responder a atividade e a gente volta para a correção.
Galera, vamos corrigir aqui nossa atividade, né? Inspirados aí nas ideias de Montesquieu, como, né, os estadunidenses Alexander Hamilton e James Madison formularam a teoria da divisão dos poderes, né? Vamos partir aí do princípio que eles formularam a tripartição dos poderes. Então aqui, ó, a teoria da tripartição dos poderes foi formulada para evitar a concentração do poder nas mãos de uma única pessoa. Então, para que isso acontecesse, o poder foi dividido em 3 partes. Poder executivo, para administrar o país e executar as leis, poder legislativo, para elaborar e aprovar as leis, e o poder judiciário, para fiscalizar o cumprimento das leis e assim julgar os conflitos, possibilidade aí de resposta para a nossa pergunta, né, dessa formulação da teoria para que se evite aí a concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. A enciclopédia, né, essa nossa colega, né, que tanto nos auxilia nos nossos estudos. Eu, quando fazia o ensino médio, era muito comum que as nossas pesquisas fossem feitas em enciclopédias, porém eram livros físicos, né? Hoje é mais comum o acesso às enciclopédias virtuais, os sites aí de buscadores, né, que nos trazem essas enciclopédias virtuais e que é importante, né, na transmissão do conhecimento, na formulação do conhecimento, né? Então, em 1751, século XVIII, né, foi publicada na França uma obra chamada Enciclopédia, né? Olha só, 35 volumes, 35 livros, né? Mais de 70 mil artigos e quase 3 mil ilustrações, que foi editada por D'Alembert e Diderot, né? Considerado aí 2 filósofos iluministas enciclopedistas. Então, eles, né, contaram com a colaboração de outros cientistas, outros filósofos, que escreveram, né, verbetes, conceitos para essa enciclopédia. Então, aí mais de 70 mil artigos, 35 volumes de conhecimento científico racional produzido, publicado para tornar esse conhecimento acessível às pessoas, né? A ideia era reunir nele todo o conhecimento até então produzido e, ao mesmo tempo, divulgá-lo para muitas pessoas, né? Um trabalho aí quase que utópico, né? Todo o conhecimento produzido, né, para divulgar para o maior número de pessoas. Aqui, né, a capa, né, da enciclopédia, a primeira página da enciclopédia do D'Alembert e do Diderot, lá no século XVIII, 1751, né? O filósofo Denis Diderot e o matemático Jean D'Alembert coordenaram a edição da obra. Então, eles convidaram aí artistas, filósofos, cientistas, médicos, teólogos, entre outros profissionais, para escrever esses verbetes, né? Escrever o significado, trazer aí esses termos para a enciclopédia. Imagina, né? Reuniram aí mais de 70 mil artigos para essa enciclopédia. Aqui, Diderot escreveu que seu objetivo era tornar as pessoas mais instruídas, né? Então aqui a representação do Diderot, tornando assim virtuosas e mais felizes, né? Essa ideia de que a razão, a educação, a racionalidade, né, tornaria as pessoas mais virtuosas, mais felizes, segundo aí o que Diderot, também enciclopedista, vai trazer para a gente, né? Então aqui, ó, por fazer críticas aos reis absolutistas, está vendo aí que esses filósofos iluministas, na sua grande maioria, criticavam o absolutismo monárquico. Então, por fazer críticas aos reis absolutistas, por fazer crítica à autoridade da Igreja Católica, a obra foi proibida, né? E mesmo sendo pequeno número de pessoas que sabiam ler, foi um sucesso de venda na França, né? O interesse das pessoas por obras, né? O interesse das pessoas pela razão, pelo conhecimento, né? Então essa obra foi um sucesso na França, mesmo que proibida, né? Pelas críticas que fazia ao absolutismo monárquico e à autoridade da Igreja Católica. D'Alembert reconhecia a autoridade da Igreja, mas afirmava que o conhecimento humano deriva do mundo que cercava e do funcionamento de sua própria mente. Então, como nós conversamos, né? Ao criticar a Igreja,
não significava que esses filósofos iluministas fossem ateus. Eles só diziam que o conhecimento humano ele advém da razão, né, das experiências com o mundo. Não posso simplesmente aceitar as explicações da igreja para fenômenos biológicos, para fenômenos químicos, para fenômenos da natureza. Então eles defendem o quê? A racionalidade, a razão na utilização, né, na criação aí do conhecimento humano. Né? Ele vai defender assim a igreja, mas uma igreja sem a autoridade sobre a razão. Beleza? Pessoal, olha aqui uma atividade para a gente pensar, responder, né? Vamos conversar sobre ela. Em que consistia a enciclopédia idealizada por Diderot e D'Alembert? Responde e a gente volta fazendo a correção da atividade. Galera, vamos corrigir aqui a nossa atividade, né? Em que consistia a enciclopédia, né? Obra idealizada e realizada por Diderot e D'Alembert, que contou aí com a colaboração, né, de centenas de filósofos, de cientistas, né, de teólogos, na escrita dos mais de 70 mil artigos, né? A ideia era reunir todo o conhecimento até então produzido e, ao mesmo tempo, aí divulgá-los, né, para o maior número de pessoas, organizadas em verbetes, respostas rápidas para facilitar o acesso ao conhecimento. Então não eram textos longos, né? Você ia lá procurar um verbete, um conceito, você encontrava, né? A enciclopédia foi um sucesso de venda, né? Contava aí com 35 volumes, né? Foi proibida na França por fazer críticas ao regime absolutista, foi proibida também as suas vendas por fazer crítica à Igreja Católica da época, né? E a enciclopédia na atualidade, né, pessoal? Muito provavelmente você conhece esse símbolo ao lado, né? O símbolo da Wikipédia, que é essa enciclopédia digital, né? É um dos sites mais acessados aqui no Brasil e um dos sites mais acessados no mundo todo, né? Então, quando a gente está com uma dúvida, vai fazer uma pesquisa rápida, uma das primeiras páginas que aparece é a Wikipédia, por isso aí o símbolo, né, de vários idiomas, ela está presente aí em praticamente todo mundo, é uma enciclopédia colaborativa, né? As pessoas podem escrever essa enciclopédia, lembrando aí qual que era a ideia do Diderot e D'Alembert, né? Reunir todo o conhecimento e publicar todo esse conhecimento e torná-lo acessível às pessoas, que é a Wikipédia, né? Essa enciclopédia eletrônica que nós temos nos dias de hoje. Vamos pensar aqui numa atividade, né? A frase a seguir contém erros propositalmente escritos, né? Identifique os erros e reescreva a frase corretamente. A Enciclopédia Iluminista foi uma obra criada por Montesquieu. Embora importante no século XVIII, atualmente não é mais utilizada. Aquele tempo e a gente volta para fazer a correção.
Galera, voltamos aqui com a correção, né? Tenho certeza que você identificou os erros dessa frase, né? Será que a enciclopédia foi uma obra, né, aí produzida por Montesquieu? Será que atualmente ela não é mais utilizada? Então vamos ver aqui, né? A Enciclopédia Iluminista foi uma obra criada por Montesquieu? Está errado, né? Embora importante no século XVIII, atualmente ela não é mais utilizada. A frase fica então: a Enciclopédia Iluminista foi uma obra criada por Diderot e D'Alembert, eles que conduziram esse processo de criação. Importante no século XVIII, a versão digital da enciclopédia, como a gente conhece, a Wikipédia, ela ainda é utilizada e ela é importante nesse conhecimento. Beleza? Vamos aqui retomar, né? Montesquieu era contrário ao absolutismo, né? E propôs, né, as ideias aí que posteriormente, com a ajuda dos estadunidenses, vão ter a tripartição dos poderes, em executivo, legislativo e judiciário, né? Esses poderes que são independentes entre si, porém se relacionam, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O conhecimento levaria ao conhecimento às pessoas, né? Então essa ideia de que a razão vai aí desenvolver o conhecimento nas pessoas, tornando mais instruídas, né? Tornando-as assim mais virtuosas e mais felizes, né? O conhecimento emancipa as pessoas, o conhecimento permite a independência das pessoas. Diderot e D'Alembert coordenaram a edição da enciclopédia, né? Vão convidar artistas, filósofos, teólogos, cientistas, médicos e vão escrever, né, na tentativa de reunir todo o conhecimento produzido e torná-lo acessível às pessoas. Então a enciclopédia aí contava, né, com mais de 70 mil verbetes, quase 3 mil ilustrações, 35 volumes, embora proibida pelo governo francês, embora proibida pela Igreja Católica, porque fazia críticas ao absolutismo e à autoridade da Igreja Católica, a enciclopédia foi um sucesso de vendas, né? E é tão importante nos dias de hoje as enciclopédias digitais. Pessoal, obrigado pela atenção, pela companhia na aula, fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.